Ronaldo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. 8 horas agora, 9 minutos aqui no estúdio em Manaus. A gente vai falar de um assunto que tem dominado a discussão política em todo o país, que é a possibilidade do fim da reeleição no Brasil e também daquelas eleições de 2 em 2 anos que movimentam bilhões, fortunas enormes no país. O Congresso Nacional, na verdade o Senado, deu um passo importante aprovando na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC, a 12/2022, que praticamente acaba com essa movimentação no país. Eu convidei o advogado eleitoral Sérgio Mello, não é meu parente, mas é alguém que costuma trabalhar muito nesse tema. Obrigado pela participação, Sérgio. Bom dia para você, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos do Manhã de Notícia. Sérgio, fala pra gente dos prós e contra dessa possível mudança. Você acha que é irreversível? A gente acompanhou que houve a mudança lá em 97, né, para esse regime de eleição, reeleição e também eleição de 2 em 2 anos, e agora tem essa possibilidade de não haver mais, é isso? Isso mesmo, Fábio. A Constituição de 88, ela não previu o Instituto da Reeleição. Mas quando acontece o Congresso Nacional, em 97, aprova a emenda número 6, justamente para ativar a reeleição, e na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e ele foi reeleito graças a essa emenda aprovada lá em 97, Fábio. De lá para cá, nós estamos tendo reeleições. E esse instituto, ao meu ver, o Congresso acerta, justamente porque o Congresso está se aliando à Constituição brasileira. Importante frisar que perpetuação do poder é monarquia. Monarquia na nossa Constituição é proibido. Dessa forma, eu vejo com bons olhos o lado positivo da aprovação o fim da reeleição. Essa PEC atinge, nesse primeiro momento, então, aí, prefeito, governador, presidente da República. Por que os outros não foram englobados aí? Bom, há uma discussão ainda na comissão agora, dia 21, houve a aprovação dessa PEC, do texto da PEC, não deixar bem claro ainda que essa PEC vai ser levada ao plenário do Senado, depois para a Câmara dos Deputados. Mas há uma discussão, sim, há senadores que apresentaram proposta para que alcançasse também aos mandatos do deputado estadual e federal, mas não houve êxito. Então, nesse primeiro momento, só vai atingir ao Poder Executivo, no caso, presidente, prefeito e governador. Tá certo. Isso poderia gerar uma economia, já que tem eleição de 2 em 2 anos. A gente vê um exemplo aqui, por exemplo, no Amazonas. A gente teve eleição agora ano passado, prefeito, movimentação aí, cada candidato pôde movimentar 18 milhões de reais e pouco tempo depois já se tem uma movimentação incrível para o ano que vem, que é para governador, né? A gente já tem candidato aí trabalhando na eleição mesmo. Você acha que vai ter uma economia em relação a isso? O próprio relator, que é o senador Marcelo Castro, relator desta PEC, um dos propósitos seria exatamente enxugar a máquina no período eleitoral, do tanto de recurso que é gasto. Um dos objetivos do relator e dessa comissão é justamente enxugar essa máquina, e esse dinheiro que seria usado em 2 em 2 anos poderia ser usado para a questão da educação, da saúde. Esse é um dos argumentos do relator, o senador Marcelo Castro. Tá certo. A gente preparou uma tela para você que está acompanhando na TV ou no YouTube, pode observar, inclusive o Sérgio vai ajudar a gente aqui, algumas telas que começam aqui, ó, Sérgio, a reeleição para presidente, deputados e governadores. Tem essa tela aqui, 2026 eleitos, ajuda a gente aqui a passar essa informação. Nesse primeiro momento é bom ficar bem claro, caso aprovado esse texto, só vai valer a partir de 2034. Certo. Até lá, nós vamos ter a regra de transição, segundo o texto. A regra de transição seria o quê? No caso aqui para eleições 2026, essa tela aqui. No caso para presidente, deputado e governador, ainda continuaria os 4 anos de mandato, possibilidade de reeleição continuaria. A partir de 2030, aconteceria também as eleições gerais para presidente, para deputado, para governador. Também continuaria 4 anos até 2034, com possibilidade de reeleição também. A partir de 2034, como pode-se observar, já muda o cenário. Aqui já é proibida a reeleição a partir do ano de 2034. Reeleição para quê? Chefe do Executivo, no caso aqui para presidente e governador. E, Fábio, aumentaria o mandato, em vez de ser 4 anos, passaria para 5 anos, nesse primeiro gráfico. Perfeito. No segundo gráfico a gente tem aqui para a reeleição e os mandatos para prefeitos e vereadores. Exatamente. É interessante esse gráfico para a eleição para prefeito e vereador. No caso, nós vamos ter eleição em 2028 para prefeito. É interessante que lá houve uma discussão na CCJ e foi aprovada a seguinte alteração no texto. A partir de 2028, o prefeito eleito em 2028, a partir de 2029 ficaria 6 anos no mandato.
6 anos, de 2029 a 2034, justamente para se evitar a reeleição a partir de 2034, se alcançar. Aí tu pergunta, Fábio, no caso 2032, em tese era para ter eleições municipais, em tese. Justamente foi colocado 6 anos para não haver em 2032 eleições municipais. E aí 2034 segue normal, 5 anos até 2039. Exatamente. Sérgio, temos mais um gráfico aqui para finalizar ainda, como é que fica a reeleição e os mandatos para senadores. Tem uma boa modificação aí, se caso aprovado, né? Exatamente. No caso do senador, a diminuição seria, no texto original do relator, seria 10 anos. Certo. Mas houve um acordo na comissão e acabaram diminuindo para 5 anos. Em 2026, no caso, nós vamos ter 2 senadores, né? Vai ter eleição para 2 senadores. O mandato continua 8 anos. Em 2030, vai ter a eleição para um senador, mas aqui continuaria 9 anos. Qual é a ideia do texto? Isso é do texto, que a partir de 2039 se unificasse os 3 candidatos a senador à eleição, a partir de 2039. Mas a partir de 2034 ia valer a mesma regra que vale para prefeito, para deputado, para senador de 5 anos. Houve essa alteração no texto. Tá certo. Sérgio, a gente tem aí, eu estava conversando ontem com alguns parlamentares e também com desembargadores do TRE sobre esse texto. Eles acham que tem a questão positiva, mas eles acreditam que quando você junta tudo, as eleições municipais que tratam daquelas questões próximas do cidadão, né, o buraco na rua, a questão da saúde, da infraestrutura, eles acham que acaba sendo engolido pelo debate ali dos candidatos a presidente, os candidatos ali majoritários, né? E eles acham que pode haver esse prejuízo na discussão desses problemas. O que você acha em relação a isso? Bom, como eu acompanhei agora, dia 21, a comissão CCJ, isso foi um argumento também da senadora Elisiane Gama, justamente essa questão de a eleição para presidente acabar tirando todos os problemas municipais. Isso é uma questão, Fábio, que pode ser colocado e vai ser muito discutido no plenário do Senado e com certeza da Câmara. Porque de fato isso aí, eu até atrevo a dizer que vai gerar um conflito dessa forma. Porque a partir do momento que uma eleição é unificada, ela pode ter 2 correntes. A questão de enxugar a máquina, o recurso público, mas também tem a questão de olhar os interesses, os problemas municipais, de não ser ofuscado pela eleição presidencial. Tá certo. Então a gente tem aí essas possíveis mudanças. Sérgio, conversei aqui com o Sérgio Melo, Sérgio que é advogado eleitoral, ele é articulista também lá no portal Fatos Marcantes. Outras informações, tem artigos lá super importantes. Inclusive teve um que foi super homenageado lá pelo TRE, que fala sobre a história das mulheres no TRE. Sérgio, queria te agradecer por essa participação. Faltou alguma coisa a gente destacar ainda em relação a esse tema, Sérgio? Não, tá ótimo. Agora somos só acompanhar o destrinchar os próximos capítulos da PEC 12 de 2022, Fábio. Muito obrigado. Amanhã de notícia, a Rádio Tiradentes.